Eu cortei muitas amizades porque eu vi que elas eram só construídas na base da fofoca, da mentira. Mesmo que a pessoa não tivesse me feito prejuízo diretamente algum, o fato dela trazer prejuízo para uma comunidade de pessoas, para um número maior de pessoas, me incomoda. Eu acho que uma pessoa assim, ela não é uma pessoa para estar na vida de alguém que tem princípios como eu. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu estou com trajes de academia hoje para falar com vocês. Para quem tá me assistindo na parte da manhã, bom dia. Para quem tá me assistindo mais à tarde, pós-trabalho, boa noite, vai descansar. Escuta esse episódio amanhã, que era o que eu diria para mim mesma quando eu me forço a fazer alguma coisa quando eu já tô cansada demais. Mas hoje a gente vai estar com o 10º episódio. Estamos no 10º episódio. Nem acredito que eu estou tendo forças para gravar, porque olha, editar é difícil. E às vezes a gente perde o ânimo, né? A gente acha que não vai dar certo e tal, mas eu refleti que esse podcast não é algo para dar certo para ninguém. É para dar certo para mim, então eu tô fazendo por mim, como vocês deveriam fazer em muitos outros aspectos da vida de vocês. Levem isso como lição. Nem sempre o que a gente traça como meta é para chegar ao fim de que os outros reconheçam, mas que a gente reconheça o nosso trabalho e que isso nos faça feliz. E é o caso. Então, seguirei aqui para os inimigos e críticos que adoram me criticar. Eu seguirei aqui. Peço desculpas. Hoje, no 10º episódio, eu queria falar sobre algo que aconteceu comigo algumas semanas atrás, que ficou marcado para mim. Como vocês sabem, eu já devo ter falado em alguns outros episódios, mas para quem tá chegando hoje, eu venho de uma família libanesa. Meus pais são libaneses, nascidos, crescidos e casados no Líbano. Eles se casaram, meu pai tinha acho que 28 e minha mãe 20, algo do tipo. Eles vieram para o Brasil na década de 90, na época da Guerra Civil no Líbano. Então, estamos falando de dois seres humanos formados perante as culturas árabes, com uma família inteira árabe que nunca tinha pisado no Brasil. A minha mãe já, mas assim, não por um período tão longo. Mas pro meu pai era completamente novo. E ele estava vindo pra cá pra tentar uma nova vida. E aí, junto a isso, eu cresci numa família com muitos costumes e tradições e cultura, enfim, bem ligada à cultura árabe, que envolve bastante o machismo, infelizmente, mas é a verdade, não temos como negar. Dito isso, eu cresci numa casa em que, com 3 mulheres, eu tenho uma irmã gêmea, uma irmã mais nova e minha mãe, a gente sentia muito medo de tomar certas atitudes, de assumir certas coisas pro meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito, como que eu posso dizer, machista, gente, assim, né? Não vou ficar também tecendo milhões de críticas, porque acho que vocês têm capacidade de entender o contexto do que é crescer numa casa árabe com um pai libanês, 100% libanês, com seu caráter formado no Líbano. Então, ter namorado, um namorado que seja só um namorado, que não seja um namorado pra casar, se é que isso existe, mas é o tabu que eu tô desfazendo da minha cabeça agora, acreditem, com 31 anos, não era algo viável, nem confortável morando na casa dos meus pais. E mesmo depois que eu saí da casa dos meus pais, o que faz bastante tempo já, eu saí acho que eu tinha 23, algo assim, 23 ou 24. Mesmo assim, mesmo morando longe, não era algo comentado ou uma conversa aberta. "Ah, o meu amigo", tipo assim, meu pai já ia falar que é amigo. Tipo assim, "Esse cara tá querendo ficar com você", sabe? Bem esse estilinho, assim, de conversa. E a gente cresceu com isso e eu acho que isso nos afeta em várias medidas. Só que aconteceu algo recentemente e eu não quero me estender muito em relação a o que eu passei na minha infância, adolescência e como eu gerei também o meu caráter em decorrência dessa criação,
Porque eu acho que quando a gente vira adulto, eu estava conversando com a minha amiga, com a Bia, que é psicóloga, a gente passa a se responsabilizar. O adulto de verdade, ele se responsabiliza pelas próprias atitudes. Então, independentemente do fato de eu ter crescido numa casa com um pai machista e numa cultura árabe, eh, hoje em dia eu me considero uma pessoa capaz de conviver em sociedade e deixar de lado preconceitos e conseguir me defender do machismo. E esse é o motivo pelo qual eu quis gravar esse podcast hoje, sobre você ser adulto e conseguir discernir o que você pode fazer com essa informação hoje em dia. O que você pode fazer com o seu redor hoje em dia, tendo consciência dos seus atos, tendo consciência do que você leva para sua vida. E é nessa toada que eu começo a primeira história desse podcast, que vai chegar a uma conclusão, que vai trazer o porquê dessa conversa. Bom, vamos lá. Considerando tudo que eu falei sobre ter crescido numa casa machista, eu sempre tive muitos amigos homens, sempre. Eu nunca pude falar sobre isso abertamente, mas de uns tempos pra cá, eu tenho falado. Eu não me seguro mais e é engraçado que, assim, quando eu abro minha boca pra falar na frente do meu pai, assim, descaradamente, o que não deveria ser um problema, a minha mãe, minhas irmãs ficam preocupadas, porque elas falam, tipo: "Por que que você precisa falar isso na frente dele?". E pra mim é muito mais do que isso, é muito mais no sentido de que porque eu não poderia. Porque isso, falar sobre, compartilhar da minha vida sem limitações pra minha família é algo que me faz bem. E se ele perdeu o preconceito, não tá na hora dele entender que a filha dele cresceu e que o preconceito dele já não cabe mais a mim, né? Então pensar do lado contrário, né? Às vezes a gente tá muito numa posição que a gente acha que nunca pode ser alterada. Principalmente quando a gente fala de uma posição pai e filha, né? Mas a gente também pode se colocar em situações como essa na amizade, num relacionamento, ou seja, por exemplo, você tem um namorado e você é sempre a pessoa que limpa a casa, vamos supor. E por que não um dia, você falar: "Eu tô cansada, eu não quero mais limpar a casa, de agora em diante acho que a gente pode mudar e pode ser você". Qual seria o problema nisso, entende? Sei lá, de novo, né, eu sempre faço a ressalta de que eu não sou terapeuta, eu só faço terapia há muitos e muitos anos. Eu sou advogada e digamos que eu já passei por muitas coisas, e tendo passado por tantas coisas, eu aprendi muito com elas e gosto de falar sobre. É só isso. Procure um terapeuta e um psiquiatra, que é o que eu faço, pra resolver o problema de vocês. Aqui é só um lugar para compartilhar opinião e experiência. Enfim, mas voltando no ponto de que eu sempre tive amigos homens, eu tive um amigo que queria me dar uma eu tô de mudança e ele tinha uma cama pra doar de uma casa dos parentes dele que estava sendo vendida, e a única alternativa era eu deixar essa cama na casa da minha mãe. Só que meus pais continuam juntos, separados, isso também é uma questão muito complicada, mas muito condizente à cultura, infelizmente. E também a incapacidade dos meus pais de amadurecer, vamos ser sinceros. E aí meu pai estava lá. Isso seria um problema. Se eu ligasse pra minha irmã, para as minhas irmãs, enfim, para o meu irmão não. Meu irmão também já tá tipo assim, foda-se. Mas ele é homem, né? Você vê como não afeta, como o medo, do masculino, ele sempre vai ser mais presente na mulher. Gente, enfim. Esse é outro debate que eu também quero ter em outros episódios. Mas voltando ao cerne da discussão, eu tinha essa cama e eu tinha um lugar pra colocar essa cama, só que eu tinha um obstáculo, que era meu pai. E, gente, assim, eu tenho 31 anos. Vocês podem estar assistindo isso e estar achando bizarro, mas é a realidade da minha vida. Pode ser a realidade de várias outras mulheres com pais árabes. Eu tenho certeza que é, porque eu cresci numa comunidade árabe, bem árabe, onde todas elas enfrentavam esse tipo de problema. Mas eu já vivi muito. Eu saí de casa, eu fui viver o mundo e aprendi muito.
E eu, nesses últimos tempos, aprendi que essas limitações também nos limitam em outras questões da nossa vida. Então, a partir do momento que você continua aceitando esse tipo de limitação, ela não para aí. Ela não para na parte de não gosto que você tenha amigos homens e não vou admitir isso como seu pai. Enfim, e fato é que nesse dia eu ia acabar perdendo algo, como eu provavelmente perdi por vários momentos na minha vida por não ter a coragem de falar: "Eu vou fazer", mesmo o meu pai não gostando, não aceitando, reprovando. E lá fui eu, entregar a cama sabendo que meu pai estava em casa. E confesso, pra mim, isso sempre gerou uma ansiedade, porque é um enfrentamento. E eu acho que é isso que falta em várias relações em que a gente reclama, 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 mas nunca tem o passo pra mudar. Colocando um exemplo aqui de, né, não gosto da atitude do meu chefe, tá, mas você já falou pra ele que você não gosta e que você vai continuar seguindo com a sua atitude que não gera prejuízo a ninguém e que você só tá fazendo dessa forma porque é uma, uma questão dele com você e não sua com o trabalho. E é a mesma situação que eu me encontrei com meu pai. Porque eu colocar a cama lá não gera prejuízo a ninguém, eu não tô ofendendo ninguém, enfim. Claro que tem muitas questões que envolvem isso, mas nessa altura do campeonato, a única prejudicada, quando você é adulto, adulto, Master Plus, que eu acho que é a situação que eu cheguei agora, eu até comentei que eu sinto que eu virei adulta mesmo com 30 anos e só vem piorando o sentimento de ser adulta e responsabilidades. É que você vê que, cara, nada pode te impedir de crescer. Porque uma coisinha que seja, ela reflete em vários âmbitos da sua vida. E não é legal. Não é legal. A gente tem muitos desafios na vida. E o quanto mais a gente puder se livrar, se libertar desses desafios, ou transformar esses desafios em aprendizados e coisas boas, melhor pra gente. O único afetado, o único prejudicado sempre seremos nós. Quando eu falo de afetar quando você é adulto, é afetar nas coisas mais simples do mundo. Por exemplo, financeiramente, eu poderia ter que pagar uma cama, sendo que eu estava pegando uma cama nova. Eh, eu ia ter que aguentar uma submissão que continuar aceitando essa submissão significa, de modo inconsciente, continuar aceitando atitudes de homens na minha vida, em outras relações. Também nas amizades, também em outras situações. Então, é um conjunto, um aglomerado. Mas quando você é adulto, você tem o seu dinheiro, você tem a sua relação como indivíduo e ser humano só que você se tornou. Porque, convenhamos, é nessa fase que a gente se dá conta de que se o mundo acabar, vai ser só você sim. Sim. Enfim. E aí naquele dia, assim como em várias outras situações, mas esse dia pra mim foi muito mais marcante, porque eu realmente enfrentei, eu nunca tinha enfrentado uma situação cara a cara. Normalmente era por telefone, do tipo: "Sim, você vai ter que encontrar o meu namorado. Sim, eu tenho um amigo", por telefone, né. Isso muito também quando eu morava na Holanda, que ele questionava: "Quem é esse? Quem é aquele? Com quem que você tá?" Sempre meu pai sempre foi assim. E na cabeça dele muito num negócio de te proteger, você não sabe do mundo, você não sabe de nada, você não conhece. Eu já vivi muito mais, né, aquela coisa, enfim, bem machista. Eh, e aí eu fui entregar a cama, que é a casa da minha mãe, e na casa da minha mãe eu tenho total permissão pra entrar a hora que eu quiser. Obrigada, mãe. E tenho espaço pra isso. E ele estava lá. E aí foi eu descer do carro com a pessoa, que ele falou: "Quem é esse?" Aí eu falei: "É meu amigo". E assim, gente, mesmo que não fosse, tá. O que eu quero dizer para o meu pai, eh, também diz respeito a mim. Na situação realmente não era o meu namorado, então eu não queria estender conversa, mas, se fosse meu namorado, eu falaria por respeito ao meu namorado, entende? Assim, não porque o meu pai precise saber de tudo também. Apesar de eu ter dito anteriormente que, eh eu gosto de compartilhar e é por isso que eu compartilho em certas situações, tem coisas também que eu não quero compartilhar e não pela questão do machismo.
é por uma questão minha, de amadurecimento meu. É sobre o que eu quero compartilhar também. Mas voltando, ele me perguntou e eu disse: "É um amigo". E eu imaginei que na hora ele ia ter o surto que ele sempre tem, de ciúmes, e ele não teve. Mas parando pra pensar e obviamente conversando com a minha terapeuta, quem controlou essa situação e quem limitou essa situação foi eu. Eu não tive medo em contar. Eu estava muito segura do que eu estava falando, do que eu estava fazendo e de que o que eu estava fazendo não estava errado. Eu acho que é muito sobre isso. Quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente toma uma decisão e a gente tá seguro, é outra coisa. Porque quando a gente não tá seguro, a gente se questiona, a gente se julga, a gente acaba por se machucar. A decisão acaba por machucar mais a gente do que se a gente não tivesse tomado. Talvez ela seja essencial, e aí conversa com a sua terapeuta, porque eu já não sei dizer. Eu não prefiro tomar esse tipo de atitude quando eu tô insegura, porque eu sei que eu vou acabar me machucando e me questionando mais. Mas às vezes, mesmo insegura, você tem que fazer. Eu tive o meu tempo e eu morei, né, aos 3 anos longe, e esse tempo foi essencial também para eu me reconstruir, né, nessa questão de relação pai e filha e sobre limites e sobre o que eu posso e devo viver sem que essas limitações dele venham a me impactar. Então, aquele dia pra mim foi muito impactante e foi muito feliz. Foi um momento que eu me reconheci como mulher independente. Olha como isso é bizarro. Olha como vocês não sabem da profundidade das questões nas pessoas. Às vezes vocês veem as pessoas por fora e elas simplesmente são outras por dentro. Eu vivi com essa questão de ser limitada pela opinião masculina dentro de casa por muitos anos. E mesmo que eu quisesse mudar ela dentro de mim, eu enfrentava a opressão pelas próprias mulheres da minha família, que não me ajudavam. E aí eu tive que me ajudar. E eu fui me ajudar e eu consegui. Então, assim, resumo da ópera. Tudo isso que eu acabei de falar, que eu acho que não tem muito como resumir, eu acho que é uma junção de construção de independência, construção de segurança, eh, construção de limite e você se tornar uma mulher independente que não se limita pelo machismo estrutural de uma família árabe. E, obviamente, eu não vou ficar só aqui. Eu acho que essa questão, a minha atitude de ter dito, pai, não, não vou aceitar que você me limite aqui. Eu construí isso na minha cabeça, não só naquele momento, eu construí durante muitos anos, do tipo, aqui não, fez com que eu construísse barreiras e limitações em outros âmbitos que se tornaram muito mais valiosos para mim. Então, para mim, foi o caminho oposto. Eu construí o mais difícil para depois ir fazendo o mais fácil. Construindo essa história do pai, ele é meu amigo, e é isso. E traduzindo, não, aqui você não vai botar o pé, aqui quem manda nessa situação sou eu, independentemente da sua atitude. Eu não tô te desrespeitando, dentre outras coisas. Eh, Dito isso, eu toco em outro ponto, que me fez refletir muito depois dessa situação também. Recentemente, eu me desfiz de várias amizades, principalmente quando eu voltei da Holanda, eu percebi que o europeu ele tem poucos amigos, mas ele tem poucos e bons amigos e amigos muito fiéis. O brasileiro ele tem vários amigos e pouquíssimos amigos que ele pode confiar. Na maioria das vezes nenhum. Ele acaba confiando na família. E olhe lá. E eu aprendi muito com eles nesse sentido. Eu achei muito valioso, até porque lá eu também construí amizades, mas tiveram poucas muito valiosas que me ajudaram nos momentos em que eu fiquei internada. E eu trouxe isso comigo pra cá. Por que que eu trouxe isso comigo pra cá? Porque eu vi que a gente não leva nada, ao contrário, a gente perde quando a gente mantém pessoas que só roubam a nossa energia, que só querem observar a gente, só querem observar o que a gente tá fazendo. E antes de começar essa história e contar e explicar o porquê que eu tô falando sobre amizades, e conectando isso à história do meu pai, eu falo que a gente finge que as nossas atitudes, não nos afetam.
Só que hoje eu vejo que toda e qualquer atitude, ato ou omissão, só vai te afetar, no final das contas. Pra fora pode ter várias consequências, mas quando você toma essa atitude, é só você que vai ser afetado. E por que que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas deixando de se desfazer de relações por falar: "Ai, não me importa. Ai, não faz diferença pra mim". Mentira, mentira. Se você não quer enxergar isso, eu fico feliz, porque provavelmente você é uma pessoa que tá distante de mim. Eu não gosto de pessoas que não se responsabilizam pelas próprias atitudes e que se fazem de tonto. Odeio esse tipo de gente. Então ficam nessa de: "Ah, mas é tudo bem. Ai, mas eu não ligo". Ai, então a pessoa claramente te desrespeitando e você: "Ai, eu não ligo. Ai, não me afeta. Ai, deixa pra lá". Eu concordo que, por exemplo, no trabalho, você precisa fazer isso, né, é uma questão de necessidade. Agora na sua vida pessoal, você manter na sua vida pessoas que te prejudicam sim, em questões não visuais, você não pode, e não palpáveis, você não consegue ver no momento. Você não consegue pegar no que ela tá te prejudicando, mas ela tá te prejudicando e você sabe disso. Porque se você não soubesse, você nem falaria das situações em que ela foi uma escrota com você. Para de ser tonta. Esse é um ponto. Aí beleza, volta para. Com a minha experiência morando fora e tal, e junto a essa atitude que eu tive, né, a coragem de ter com o meu pai e não aceitar mais as limitações que me eram impostas sem necessidade ou sem justificativa, eu cortei muitas amizades porque eu vi que elas eram só construídas na base da fofoca, da mentira. Mesmo que a pessoa não tivesse me feito prejuízo diretamente algum, o fato dela trazer prejuízo para uma comunidade de pessoas, para um número maior de pessoas, me incomoda. Eu acho que uma pessoa assim, ela não é uma pessoa para estar na vida de alguém que tem princípios como eu. Mas se para você não te afeta, tá tudo bem. Para mim, me afeta e muito, porque eu acho que onde você tá e com quem você está determina para onde você vai. E eu vejo que esse grupo permanece, essas pessoas, enfim, que eu cortei a amizade, permanece onde ele está desde que eu saí do Brasil e desde que eu as conheço por gente. Ou seja, não vale de nada. Eh, eu não vou entrar no mérito de ser fofa aqui, de falar, eu reconheço que. Foda-se. Todo mundo viveu momentos bons. O ponto desse podcast de hoje é falar sobre limite. É sobre responsabilização das suas atitudes, é sobre dizer que sim, o que você diz sim ou não te afeta profundamente e afeta somente a você, diz respeito somente a você. Enfim, então eu cortei amizade com essas pessoas, simplesmente pelo fato delas não me agregarem nada, simplesmente pelo fato, e eu não eu vou tirar esse simplesmente, muito pelo fato. Meu cachorro do nada dá louca. Deve ter algum bicho na lavanderia. Ou, que foi? Mas tentando concluir aqui, eh, eu criei muita consciência, quando eu criei consciência de que eu não ia mais deixar que pessoas, me colocassem em limitações, dissesse: "Você não vai fazer", ou enfim, dentre milhões de possibilidades aqui, eu ia ter a capacidade de falar: "Não, aqui não, aqui não". Então, aqui não, você não vai falar mal de várias pessoas. Aqui não, você não vai disseminar ódio. Aqui não, você não vai ficar falando de briga e vai ficar. é, é, porque eram pessoas que também elas puxavam a briga, né? Elas faziam a fofoca leve e trás, aquele tipo de pessoa leve e trás. E tipo assim, quando você não tem nada pra fazer da sua vida, quando você não tem prioridade na sua vida, essas são as pessoas que você deixa permanecer. Isso é uma coisa que eu vi também. Quando eu estava na Holanda, me fudendo com várias questões. É documentação, é casa, é hospital, é trabalho, é gente nova, longe da família, frio, adaptação.
não tem espaço para esse tipo de amizade. Então, quando eu cheguei e vi que não cabia mais, foi quando eu falei: agora eu sei o que é prioridade. Que quando você deixa essas pessoas ocuparem espaços na sua vida, acreditem, qualquer tempo é tempo. Qualquer tempo é tempo para você desenvolver algo. Hoje eu vejo que, por exemplo, qualquer tempo é o tempo que eu posso estar lendo um livro, criando conhecimento, desenvolvendo ideias novas para o que eu quero para minha vida, ou desenvolvendo novas amizades, ou disponibilizando tempo para pessoas que realmente me importam, para pessoas que realmente gostam de mim. É, a inveja é um negócio muito louco. Normalmente essas pessoas que falam mal de outras pessoas para você e criam esse clubinho da fofoca, da maldade, da competição, são pessoas que falam mal de você nos outros lugares. Dizer para mim que você não liga para isso é dizer que você não liga para você mesmo. E foi nessa minha experiência morando fora, enfim, me conhecendo, que eu vi o quanto é egoísta com você mesmo dizer que não te importa. Ai, dane-se essa pessoa. Não, não é dane-se, ela é ativa na sua vida, não é uma pessoa que você vê uma ou duas vezes cruzando pela rua. É uma pessoa com quem você sai, com quem você convive. Como que você pode mentir para você mesmo e dizer que ela não afeta a tua vida? Como você pode dizer isso quando você gasta 5 minutos do seu dia falando dessa pessoa, falando que essa pessoa falou mal de ciclano e fulano, que te contou que Beltrano, que ela mal conhece, fez tal coisa. Eu não consigo conceber que você diga que isso é irrelevante. Mas enfim, essa é a Jéssica que eu me tornei. Hoje eu sou uma pessoa muito mais sozinha, mas muito mais feliz e tranquila. Hoje eu sou muito mais sozinha no sentido de ter mais tempo pra mim, mas eu sou muito mais amparada, porque eu sei exatamente com quem eu posso contar. Quando a gente tem muita gente ao nosso redor, a gente se confunde. Quando a gente tem poucas pessoas mais valiosas, a gente sabe de forma certeira em quem a gente pode confiar e com quem a gente pode contar. Pra quem a gente pode ligar quando a coisa fica feia. Filho, vem, mamãe. Ele não gosta de carinho, meu cachorro, ele só quer brincar, né? Né? Cadê o brinquedo, filho? Pega o brinquedo. Cadê o coelhinho? Oi pras pessoas. Olha, oi pessoal. Vocês ouviram o dele? Eu só gosto de bagunça, gente. Eu só gosto de bagunça. Fala oi. Eu não aguento ele. Enfim. Então, chegamos a uma conclusão aqui. Eu não vou ficar enrolando muito, mas eu acho que foi muito um murro na cara o podcast de hoje. Foi muito um murro na cara quando eu me toquei que nós somos os únicos responsáveis por mentir para nós mesmos e causar tantos efeitos na gente também. Quando a gente acorda pra vida e vê que um não pode gerar tanto efeito, muito mais efeito positivo do que um sim generalizado para aceitar várias babaquices na sua vida, cara, é libertador. Então, assim, é, eu tanto falei não pro meu pai, quanto comecei a falar não para outras coisas simples, mas que geram tanta diferença na minha vida. Todas as decisões que você toma, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão conosco, pessoas que fazem o nosso círculo, o seu sim ou o seu não é muito significativo. Principalmente para você que é adulto. Veja que as pessoas que mais se vitimizam, que mais sofrem, e eu tenho exemplos claros na minha cabeça que eu não vou expor, as pessoas que mais reclamam de o fulano fez isso, o Beltrano fez isso, ai, eu tô chateada, ai, porque não sei o quê. Pensa o quanto de energia você gasta se chateando. Você sabe o tanto de energia que você gasta ficando chateado com alguém? Gente, eu não sei o que é isso mais. E, por favor, não me chamem de fria. É inteligência emocional. Eu acho que minha psicóloga, eu vou perguntar pra ela, mas eu acho que minha psicóloga concordaria comigo.
Você não gastar tempo e energia ficando chateado com pessoas que não valem a pena e não te trazem nada, é um ganho de vida, entendeu? Quando você tem a capacidade de dizer não rapidamente, sabe o quanto de tempo você ganhou? Muito. Acredite, você nem vai lembrar do dia em que você ficou chateado. Sabe quando você fica na fossa, você fica dias, semanas remoendo aquela situação, com raiva, triste, querendo falar com a pessoa? Pra mim isso não existe. Raramente existe. Pasmem, isso existe pra coisas babacas, simples, como foi a briga que eu tive na academia. Eu fiquei me remoendo muito mais do que por uma relação, uma quebra de amizade. Isso é uma parte que eu preciso tratar na terapia, por exemplo. É uma questão que eu preciso parar de gastar energia com, mas me acontece muito menos. É uma em 1 milhão. E você que mantém a amizade com uma pessoa que é falsa e que é escrota com você? Você fica aí fingindo que ela te traz 1 milhão de benefícios? Bota no papel. Bota no papel o quanto você, ao invés de falar dos benefícios, pensar nos benefícios, fica mais remoendo quantas coisas horríveis que essa pessoa faz. E assim é para várias outras relações, e assim é para a situação em que eu deixava o meu pai limitar e eu deixava o meu pai corroer minha mente por não seja amigo de fulano, não seja amigo de ciclano, ele vai te prejudicar, não sei o que, tudo pelos ciúmes dele. É, enfim, então eu finalizo o podcast de hoje com a seguinte mensagem: para quem você diz sim, que você já deveria estar dizendo não há muito tempo? Quanto tempo de amadurecimento falta para você dizer não? E o que você tem que fazer para amadurecer? Às vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer para amadurecer. Eu acho que a primeira coisa é, se você não faz terapia, faça. Se você se sente limitado por algo, você não sabe determinar, não sabe distinguir o que é que te limita, vai pra terapia, você vai descobrir. Eu tenho certeza. Vai ler um livro, sei lá, começa a analisar as relações ao teu redor. Você vai descobrir e você vai ter uma vida muito mais leve e tranquila, com pessoas que te amam, te valorizam e com você, porque a etapa mais difícil da vida é perceber que a sua maior companhia é você mesmo. Quem te machuca, na maioria das vezes, é você mesmo com seus próprios pensamentos. Então, se você escolhe não limitar as pessoas que te faz mal, se você escolhe não dizer não, infelizmente, é a sua maior companhia que tá te machucando. Então tá na hora de você mudar isso. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.